de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco sobre Endrick. Eu tinha visto talvez uma thumb, não cheguei a ver o vídeo do Fernando, que é palmeirense, sobre o Endrick. Só que como eu já reagi a muitos vídeos do Fernando essa semana, para dar uma quebrada também e diversificada, eu achei melhor reagir a um vídeo do VSR, que trata também sobre o mesmo assunto e dando aquele pulinho no vídeo, dando pelo menos algumas picotadas para o vídeo ficar mais dinâmico. O VSR tem uma fonte muito importante que pode talvez dar uma luz sobre o futuro do Endrick no Real Madrid. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto, tamo crescendo, tamo subindo. Bora pro vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar de Endrick, porque ontem, na terça, vários veículos importantes, incluindo a TNT Sports, na apuração do Mauro Betting e da Tati Mantovani, dizendo que o Endrick está aberto a ser emprestado em janeiro, pensando em jogar, pensando em ir para a Copa do Mundo. Eu fui conversar com uma pessoa do entorno do Endrick, que trabalha no entorno do staff do Endrick, para entender melhor essa história. E tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui. A primeira delas é: voltar ao futebol brasileiro neste momento está descartado. E mais do que está descartado, nunca foi cogitado, tá? Então, torcida do Palmeiras, se tem esperança, ou alguma outra torcida, neste momento isso não está sendo cogitado, retornar ao futebol brasileiro. Cara, e levar isso em consideração eu acho muito importante, porque realmente seria um atraso pro futebol do Endrick esse retorno ao Brasil tão precoce assim, já que o jogador ficou no Real Madrid, acho que por 2 períodos, 2 anos, e ainda não conseguiu se firmar. Também a tomar a decisão de ser emprestado, eu acho que demorou um pouco para vir por parte do jogador. Eu acho que tanto ele como o Rodrigo, mas eu acho que são situações diferentes, porque o Endrick talvez esteja se pautando no mesmo exemplo de Vini Júnior, que era um jogador que quando chegou ao Real Madrid não tinha moral, não queriam utilizá-lo, queriam também emprestá-lo, e o Vinícius Júnior bancou a sua ficada no time e a oportunidade surgiu e ele conseguiu deslanchar. Já o Rodrigo vem tendo participações picadas, mas o que eu quero relacionar o Rodrigo ao Endrick é que a oportunidade às vezes bate na sua porta e você tem que abraçá-la. Rodrigo a gente já viu que não vai sair do Real Madrid, vai ficar com essa lenga-lenga, e o futebol, infelizmente, do Rodrigo não vai conseguir se atingir ao máximo, porque o Real Madrid não vê ele como um jogador titular, entre aspas, absoluto o suficiente para poder desenvolver o seu futebol. E igual eu falei, na minha opinião, acho que o Rodrigo deveria muito ter ido para o Manchester City na oportunidade que teve. E agora, como a oportunidade surge para o Endrick, já que ele quer disputar a Copa do Mundo, pois enquanto ele ficar no banco do Real Madrid, o Ancelotti não vai chamar ele, mais uma vez eu penso que talvez um futebol inglês, um futebol italiano para o Endrick seria muito especial e muito importante justamente para desenvolver o seu futebol, que é um futebol de um centroavante forte. O Endrick é um jogador já caracteristicamente forte, persistente e tem uma certa estrela, então talvez num futebol inglês, num futebol italiano ele consiga brilhar muito mais do que no Real Madrid atualmente. Segunda coisa, o Endrick entende que o futuro dele é jogando no Real Madrid. O Endrick escolheu o Real Madrid, o Endrick queria jogar no Real Madrid, então até por isso o Endrick, no meio de 2025, na janela do meio do ano, o Endrick não aceitou sair. O Endrick teve proposta de grandes clubes, eu tentei pegar o nome desses clubes e a pessoa, o meu interlocutor, não quis dizer, até por uma questão de não pressionar os clubes, né? Porque aí começa a ter notícia e tudo, mas ele disse que o Endrick recebeu algumas sondagens de grandes clubes. Então, e ele não quis sair porque ele entende que o futuro dele é no Real Madrid.
Cara, eu até entendo o jogador meio que sonhar em jogar no Real Madrid. Pô, acho que todo mundo que já tentou ser jogador de futebol teve esse sonho, ou Real Madrid ou Barcelona. Mas indo para o mundo corporativo, para o mundo profissional, indo para o mundo dos adultos, eu acho que o jogador tem que entender que às vezes você colocar esse tipo de condição limita o tipo de clube que você vai participar. Porque para um jogador igual o Endrick, seria interessante ele ser titular de um time grande da Europa. Tipo um Juventus, um City. City eu acho que é impossível por causa do Haaland. Mas um City, um Arsenal, um United, sei lá, sabe, pegar um Milan, um Internacional, e pegar esses times assim e ver qual realmente tá precisando de um centroavante, precisando de um jogador igual o Endrick, e se firmar. E o tipo de cláusula de compra, eu acho que ajuda bastante numa negociação. Não precisa nem ser aquela compra obrigatória, mas só tendo a cláusula de que, caso o jogador tenha uma boa participação, existe uma possibilidade de compra, eu acho que aumenta a gama de times que possam realmente dar essa oportunidade pro Endrick. Mas eu entendo o fato do jogador também querer permanecer ou mesmo querer ver o seu futuro no Real Madrid, porque, igual eu falei, é o Real Madrid, cara. Não tem o que falar. E que o staff do Endrick está pensando, está cogitando ele ser emprestado, algo que ainda não está batido o martelo, tá? Algo que ainda não foi batido o martelo, em de repente ele ser emprestado como uma possibilidade de jogar e ganhar minutos para estar na lista final da Copa do Mundo. É esse o cenário, com um detalhe. O Endrick já aceitou, já deu sim, já deu ok para ser emprestado? Ainda não. Esse é um ponto importante. Ainda não foi, ainda não, esse martelo ainda não está batido pelo Endrick. Inclusive, isso vai ser discutido ou depois do jogo de hoje, nesta quarta-feira, contra a Juventus pela Champions, ou depois do jogo contra o Barcelona no fim de semana, o clássico contra o Barcelona. O plano do Endrick, quando quis ficar, era ganhar minutos, com esses minutos ser bem efetivo, como o Endrick costuma ser ou acredita que poderia ser, e virar o substituto imediato do Mbappé. Esses eram os objetivos quando o Endrick quis ficar no Real Madrid no meio do ano. Foi por isso que ele não quis sair. E a realidade é que, neste momento, isso não está acontecendo. Então, o staff do Endrick, por essa questão, começa a ver como uma boa possibilidade o Endrick ser emprestado. Analisando toda essa situação de que o Endrick já teve uma oportunidade de ser emprestado e recusou essa grande oportunidade da janela do meio do ano, e também dado toda essa informação que o VSR trouxe de que clubes grandes até ofereceram uma boa proposta pelo Endrick, eu não sei se vai ter tanta assim... Bom, vamos colocar em palavras corretas. O staff do Endrick vai ter que trabalhar muito para colocar ele num bom time e de que realmente ele possa se desenvolver, já que o jogador não tem atuado com frequência. Então você fica com... Assim, fica aquela dúvida de que eu não acredito que o Endrick vá talvez para um clube muito grande. E aí vamos ter que analisar qual vai ser a possibilidade que o Endrick vai poder jogar, e talvez isso também influencie o jogador não querer ir. Só que se ele não sair do Real Madrid, porque no Real Madrid, infelizmente, eu acho que o Endrick não tem oportunidade nesse momento. Mas em outro clube, caso ele consiga realmente ser titular, ele consegue a sua vaguinha para a Copa do Mundo. E pós-Copa do Mundo, ele consegue sim mais oportunidades, se for retornar para o Real Madrid, uma titularidade. Entende? Então, talvez o jogador precisasse ter feito uma análise bem melhor do que ele fez sobre toda a sua carreira. E isso eu coloco não só na culpa do jogador, como também do staff. Porque, vendo toda a situação de que o Endrick não iria receber uma oportunidade do time do Xabi Alonso, ele tinha que procurar ser emprestado urgentemente para poder ser convocado para a Copa do Mundo e também atuar, ter uma boa atuação, ter um desenvolvimento do seu futebol. Qual seria o perfil do clube? Eu até perguntei em termos de nomes
E essa pessoa com quem eu estava falando não quis dizer nomes, de nome de clube. Mas ele deu um perfil do clube. E ele deu o seguinte, ele quer o perfil que o staff do Endrick entende como sendo bom é um clube que esteja em competição europeia, pode ser até a Europa League. E por que isso? Porque eles entendem que precisa ser um clube que jogue quarta e domingo, né? Porque os clubes na Europa, especialmente a partir de janeiro, o clube que está vivo nas competições joga quarta e domingo. Normalmente, meio do ano, ou competição europeia ou a Copa Nacional, a maioria delas começa ali de dezembro para janeiro, e no fim de semana o seu campeonato nacional. Então, haverá uma busca, se o Endrick der o ok, do staff do Endrick para buscar um clube que esteja numa competição europeia, um clube que jogue quarta e domingo para o Endrick recuperar o tempo perdido. Outra questão, que seja um clube que precise de um centroavante, que precise de um atacante. O Endrick quer ir para um clube em que ele chegue no dia 2 de janeiro e jogue no primeiro jogo à disposição. E aqui eu acho que ele vai se complicar nessa procura por um clube bom para ser emprestado, já que, dada todas essas condições, cara, o Endrick não é um jogador que já se provou. Ele ainda é um jogador a se provar. E a Europa sabe muito bem disso. Os times europeus sabem muito bem disso. E quando ele começa a colocar tantas condições assim, começa a limitar toda a situação de qual clube realmente vai aceitar esses encargos e vai conseguir cumpri-los. Igual eu falei, ele quer chegar e já ser titular. Já adianto que talvez um time grande da Europa ele não vai conseguir, porque já devem ter os seus jogadores fidelizados. Ele vai ter que talvez escolher eu não diria um time de classe B, mas seria, né? Não segunda divisão, né? Mas classe B no sentido Newcastle, Tottenham, sabe? Um time um pouco menos famoso, assim pode dizer, tradicional, coisa parecida. E aí, o quanto isso seria benéfico pro Endrick para ajudar na sua visibilidade? Porque se ele pega um time de classe B que não tem um futebol muito, assim, forte, ele vai conseguir entrar num clube que jogue quarta, domingo, mas que do lance de uma Copa ou coisa parecida, o time seja eliminado logo de cara. E isso seria horrível para a situação do Endrick nesse momento. Então, toda essa situação, igual eu já disse, eu acredito que o staff não conseguiu pensar da maneira correta. Infelizmente, a gente está em pleno 2025, quase indo para 2026, e existem muitos jogadores que não possuem um bom planejamento de carreira. O caso do Endrick, para mim, eu acho que é muito claro isso. E toda essa situação vai só complicar o jogador, deixando ele possivelmente fora do Real Madrid e possivelmente fora da convocação para a Copa do Mundo. Esse é o pensamento, porque se é para batalhar por minutos, aí o Endrick fica no Real Madrid. Então, esse é o perfil. Eu até perguntei, precisa obrigatoriamente ser um clube que tem um perfil ofensivo? E aí a pessoa me disse, não necessariamente. Porque é bom ter um time que faça muito gol, muito ofensivo, porque gera muita jogada, o Endrick vai poder aparecer. Mas se for um clube, às vezes, que é um pouco mais reativo, mas que o Endrick vai ser a principal peça ofensiva, também vale. Então, esse é o pensamento. Como é que eu vejo isso? Acho que o futebol, as coisas são o que são. Na vida como um todo, né? O cenário é que hoje o Endrick ainda não convenceu o Xabi Alonso. Ponto. Além de não ter convencido o Xabi Alonso, infelizmente o Endrick talvez não tenha demonstrado um bom futebol para que os grandes times da Europa possam realmente apostar nele. Igual eu falei, infelizmente tudo isso tem acontecido com o Endrick por falta de um bom planejamento de sua carreira e uma boa conversa. Porque se o staff vai querer alegar que o jogador é um pouco teimoso de não seguir as tomadas de decisões e querer insistir em certas situações, quer dizer que esse staff não presta pra porcaria nenhuma. Assim como foi um staff de uma carreira do Neymar, que na hora que o Neymar falou, pô, eu vou sair do Barcelona e vou pro PSG. O staff do Neymar tinha que falar, você tá maluco, cara? Você tá doido? Você é o atual terceiro melhor jogador do mundo, perdendo apenas para Messi e Cristiano Ronaldo.
Você vai jogar lá na Inglaterra, filho. Vai jogar na Itália, você vai jogar num time competente. Não vai lá pra Paris, não, que lá você vai perder seu tempo. Mas infelizmente não tiveram essas pessoas para aconselhar o Neymar na época. E eu gostaria muito que existissem essas pessoas na carreira do Endrick hoje em dia, porque é um jogador que tem um grande potencial, mas se não for trabalhado, infelizmente vai se perder com o tempo. E tudo isso, infelizmente, acontece recorrentemente. Parece que as pessoas não conseguem enxergar isso da melhor maneira possível. Bom, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Quero pedir também que você deixe seu like, compartilhe o vídeo caso você queira. E se inscreva no canal para ajudar. Tudo isso de graça, tudo isso fácil, tranquilo e bem rápido. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!